Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje a gente vai falar sobre dragões de novo, mas usando algumas ideias que vocês trouxeram aí. Porque foi um episódio que teve bastante participação da galera ali na caixinha de comentários do Spotify, comentários do YouTube, Instagram, vários outros lugares. Então teve muita gente trazendo ideias de como usar dragões, gente que calculou quanto os dragões precisariam comer. Vai ser um episódio bem interessante. Tem alguns comentários que vão me fazer falar também sobre dragões do D&D e até sobre como treinar o seu dragão. Então vai ser uma conversa legal sobre dragões que foi trazida aí, né, por vocês. E essa é a ideia também do podcast, é trazer coisas sobre RPG, história e ficção, mas também trazer a participação de vocês com peso bem maior. Então os primeiros comentários que eu queria chamar a atenção aí é que bastante, né, várias pessoas em lugares diferentes falaram também dessa questão de outro motivo dos dragões serem raros, é que por eles serem grandes predadores, né, os maiores predadores, isso já é normal na natureza que eles sejam muito raros. Você não vai ter um monte de tubarão branco por aí, porque como eles se alimentam demais, eles já precisam se alimentar demais, você acabaria com um ecossistema. A mesma coisa vai valer para leões e vários outros dos grandes predadores, vamos dizer assim. Então você imaginar um predador como um dragão, né, significaria que áreas inteiras seriam devastadas pela necessidade que eles teriam de se alimentar. Isso até é um pouco representado em Guerra dos Tronos, que tem, acho que se eu não me engano, uma cena em que o Drogon mata algumas pessoas ou alguma coisa assim. Eu lembro que tem, que a Daenerys tem que lidar com esse problema de que ele saiu aí e matou gente por aí porque precisava se alimentar. E um dos comentários que falou isso sobre os dragões foi feito aí pelo Ícaro Ziller, que ele falou que entende um pouco disso porque nos livros que ele está escrevendo, os dragões são raros porque justamente eles são super predadores. Então eles não podem ser muitos, porque se tivessem muitos, eles iam destruir todo o planeta. E ele lembrou aí do nome do filme, que eu não estava lembrando quando eu fiz o podcast, que é Reino de Fogo. Isso aí, Reino de Fogo, que a galera tem que viver no subterrâneo e tal. É um filme até bem interessante pra galera assistir. Antigo, mas vale assistir Reino de Fogo. E teve também comentário de quem calculou essa questão dos dragões que eu tinha falado e o impacto no ecossistema, com o nome aqui de Tsukatayei, que disse exatamente um bom exemplo disso é o impacto no ecossistema. Certa vez eu fiz um cálculo especulativo teorizando quanto um dragão comeria por dia com base na alimentação de um crocodilo e o peso de uma baleia azul e cheguei numa média de 10 bois por dia. Eu não sei se esse cálculo seria correto ou não, mas deve ser bem aproximado. Agora imagine o problema que seria um mundo com centenas de dragões nos céus, precisando comer milhares de bois todos os dias. O nível do problema aí qual seria? Então esses cálculos aí mostram pra gente o problema que seria, e é um problema que é explorado um pouco, por exemplo, no Dungeons and Dragons, com os dragões brancos especificamente. Eles são um dos grandes predadores entre os dragões e gostam de caçar e caçam muito, e se alimentam muito. Então, para resolver esse problema, o que o D&D fez? Que eles saem, comem tudo em volta, né? E aí hibernam por muito tempo. E aí, às vezes, o problema que gera é que é por tanto tempo que eles hibernam, já que eles comeram tanto, que às vezes cidades se montam ali numa montanha onde um dragão desse está hibernando lá, sem as pessoas saberem, e aí do nada eles acordam, e aí é o terror do nada, um dragão branco solto, aterrorizando todo mundo e tudo mais. Então até por isso eles foram se tornando mais raros, porque aí quando eles aparecem assim no meio da cidade, você tem muitos grupos enviados para derrotar eles, eles acabam morrendo, né? E até por isso no mundo do D&D, do Dungeons and Dragons, na maioria dos cenários, eles estão mais relegados a lugares mais isolados e tudo mais. Então eles resolveram um pouco desse problema aí com essa questão da hibernação, e em outros dragões o problema é resolvido também porque os dragões do D&D, eles têm um certo poder elemental, vamos dizer assim, que faz com que o que eles comam seja mais aproveitado. Então alguns dragões metálicos, inclusive, nem se alimentam de carne, eles comem metais, moedas e coisas desse tipo, e conseguem processar e transformar isso em energia, o que resolve magicamente o problema se a gente tivesse dragões apenas biológicos, como são a maioria dos dragões ali de Guerra dos Tronos. Esse problema deles serem grandes predadores e precisarem comer demais seria realmente um grande problema e faria com que eles já tivessem que ser raros, mas como a gente está falando de fantasia, você pode ter essas outras soluções que o D&D está apresentando aí também, só para vocês poderem pensar nessas coisas. E teve gente também citando como treinar o seu dragão como um mundo, onde você tem os dragões dominando e etc. Mas ali eu não acho que sejam os dragões dominando tanto assim, né? Porque eles mudaram tanto os dragões que, apesar de ter suas exceções no filme, né? Os dragões maiores, etc. No geral, eles são quase como se fossem animais de estimação, vamos dizer assim.
Então já é uma relação diferente, que inclusive eu achei interessante porque bate um pouco com a relação de um outro comentário que foi do Hugo Festivo, que vai por uma linha parecida, embora não necessariamente eu acho tão caricata, talvez, quanto em Como Treinar o Seu Dragão, né, que é uma coisa mais pra criança e etc, mas em que ele fala que ele fez justamente isso, que numa mesa que ele criou, ele colocou os dragões como sendo mais comuns, mas eles não dominaram o mundo porque justamente foram domesticados, e foram domesticados fazia muito tempo, dragões selvagens até existiam, mas esses sim já eram mais raros, e eram raros porque eles eram caçados. Ao exemplo aí do dragão branco, que eu falei, que acabou ficando quase que em extinção no mundo do D&D por ser caçado. Aí depois ele vai explicando como é que ele fez isso dentro do sistema, mas no final ele diz exatamente isso, né? Eles acabariam virando pets, né? Assim como foi o cachorro. Então tem uma aproximação com como treinar o seu dragão aí, de certa forma. Se eu não me engano, eu fiz algo, acho que parecido em algum RPG meu também, que a galera queria ter essa relação maior com dragões e tudo mais. Mas é uma ideia interessante que ele apresentou aí também. E aí, como teve essa sinergia com outro comentário, eu achei interessante trazer para vocês também, porque eu quero trazer no podcast justamente as ideias de vocês, para todo mundo pensar junto. Afinal, o podcast é o Pensando RPG, então todo mundo pensando sobre RPG, ficção, história, é sempre interessante. E aí eu quis trazer por último uma sugestão do Francisco Tacolini, que eu não li. Ele falou que tem uma novel chinesa chamada Marshall Peak, que ele sugere bastante, tá indicando bastante aqui, mas pra galera ter uma noção que ela é bem longa, e também tem um quadrinho, se você preferir, ele falou pra mim, mas o ponto que ele queria chegar é que na série existe um limite natural pro número de dragões que pode existir, por ser uma raça muito poderosa. A raça dos golems de pedra também tem esse limite. Essa foi uma forma que o autor achou pra justificar o motivo de o mundo não ser dominado pelos dragões. Então fica aí a sugestão, vou dar uma olhada também pra ver se é interessante aí, e fica a sugestão pra todos vocês. Eu quis trazer nessa segunda-feira justamente muita participação de vocês, e vamos tentar aí de segunda a sexta trazer algo sempre legal sobre história, sobre ficção, sobre RPG e trazer também a participação de vocês, que pode ser feita pelos comentários do YouTube, às vezes comentários no Instagram, em outros lugares que eu postar, mas na caixinha do Spotify também, que eu sempre deixo lá, e pelo e-mail pensandorpg@gmail.com. Vocês podem mandar por lá também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até amanhã, se der tudo certo. Um grande abraço.